E então, você já tinha essa consciência de que a Bíblia não tem o objetivo de provar a existência de Deus? O detalhe é que a Bíblia, ela é uma carta divina, sim, mas ela foi apresentada aos homens e os homens escreveram do seu jeito, do seu trato. É por isso que a Bíblia, composta por vários autores, ali num total de 42 autores, ela tem uma classe diversificada de pessoas, dos mais nobres, né, os mais ricos, aos mais pobres, os plebeus. E assim você tem ali uma linguagem, tanto dos mais intelectuais quanto dos mais simples e iletrados. Você consegue perceber que em vários momentos a Bíblia precisou sim de correções. Pra você ter uma ideia, aquele que foi o apresentador da Bíblia Sagrada em língua portuguesa, primeiro, o padre João Ferreira de Almeida, ele apresentou ao seu modo, do seu jeito, fez a tradução, né, do latim exatamente do jeito que era o mais confiável na época e o mais acertado. Porém, esta tradução ela vem sofrendo várias alterações, várias correções, porque vários textos ali na Bíblia eram continham erros de interpretação, até no momento da tradução. E até mesmo dentro do contexto bíblico, você percebe que tem alguns textos em que não há um entendimento até na hora de ser aplicado, como, por exemplo, os textos de 1 Tessalonicense, apresentado por Paulo, e depois corrigido por João na segunda carta de. Ou corrigido por Pedro na segunda carta de Pedro. Você também tem algumas aplicações ali de livros que aparentemente no início eles eram do cânon sagrado e depois passaram a ou saíram do cânon sagrado, dando lugar a outros livros mais importantes. Então você precisa entender que há um período em que a Bíblia ela começa a ser organizada, começa a ser montada, e o período em que ela está toda pronta e é entregue agora à sociedade. Depois que ela está pronta e é entregue à sociedade, ainda há alguns erros na hora de fazer as suas traduções para as línguas, né, ao redor do planeta. O detalhe é que a Bíblia ela tem uma companhia divina e assim, por si só, ela já apresenta essa companhia sobrenatural, esse poder sobrenatural que faz com que ela se torne o livro único, amado, odiado, mas também um livro que apresenta ações práticas no dia a dia, que muda a vida das pessoas a partir do momento em que essas pessoas têm contato com a Bíblia e assim se aproximam do autor da Bíblia, né? do autor principal, aquele que orientou os homens a escrever. Então, entenda que a Bíblia ela é uma base pela qual você pode alimentar a sua fé, ou fortalecer a sua fé. É o meio de comunicação recebida, né, do céu. Porém, ela por si só, olhando para os textos ali, com uma avaliação puramente humana, ela pode ser uma cilada para muita gente. No sentido de que você pode fazer uma abordagem nela com textos totalmente equivocados e errados e pode assim chegar a se perder, né? Chegar a ser condenado eternamente porque pensou ou aceitou textos de formas erradas, doutrinas de forma equivocada, e assim você precisa ter uma consciência de que Satanás ele também trabalha de forma árdua para que as pessoas, ao chegarem na Bíblia, possam ser
possam ter um entendimento equivocado da Bíblia e assim, em vez de salvar a pessoa, condenar a pessoa. Milhares de pessoas estão presas a conceitos bíblicos errados e assim por se dizer, porque entenderam da forma errada e viveram e vivem, né, neste erro, simplesmente porque humildemente não buscaram a guia do Espírito Santo, mas buscaram as suas próprias formas de interpretá-lo. É bem verdade que a Bíblia pode ter um contexto em que muitas pessoas podem entendê-la e apresentá-la de forma diferente. Mas se a pessoa buscar o autor ou aquele que orientou o homem a escrever, de forma nenhuma vai estar errado. A consciência é uma das formas do Senhor trabalhar com o ser humano, né? Existe 3 formas do céu se comunicar com você: através da criação, através da revelação, que é aqui através da palavra de Deus, da Bíblia, e também através, né, da consciência, aquilo que foi implantado em teu coração aí, para que você possa ter um entendimento de tudo o que é apresentado para você, tanto na esfera da criação, a beleza da criação, quanto também a beleza da revelação que está na Bíblia.